E hoje nós vamos debater um tema, eu e o Murilo Reis, sobre o tema a mudança do monopólio da engenharia com a internet. Murilo, me diz assim, como é que foi a tua trajetória do início da formação, ou após formado, com a posição que atua atualmente pela internet? Bem, eu comecei a minha carreira primeiro em obra, né? Então, para quem não conhece, eu cheguei a construir um resort lá em Barreirinhas, né? Que é o resort... Gran Solari, né? O Gran Solari. Fui para lá recém-formado, concluí aquela obra em 2005, eu formei em 2003. E aí depois eu, né, por essa mesma empresa, eu vim para São Luís, fiz outras obras, depois mudei de empresa e construí aqui em São Luís condomínio de casa de alto padrão, cheguei a fazer 2 condomínios de casa de alto padrão, cheguei a começar um loteamento, fiz também um prédio no Renascença, toda a parte de estrutura, alvenaria. Aí eu estava ali fazendo a fundação, né, de um hotel aqui em São Luís, quando eu fui chamado para a Caixa Econômica, né, um concurso que eu tinha feito. E que ano foi? Foi 2007, então eu fiquei mais ou menos quase 5 anos em obra. Eu tinha 11 anos nessa época. Aí eu fiquei 17 anos na Caixa, né? Sim. E sempre gostei de dar aula, então eu comecei a dar aula, passei por todas as etapas, né? Desde ensino de jovens e adultos, depois dei aula em cursos técnicos de edificação, segurança do trabalho. Depois dei 9 anos aula, né, em faculdade de engenharia, na UNDB, no Pitágoras, aqui em São Luís. Muito tempo. E depois entrei na pós-graduação. Só que aí, quando eu estava na faculdade, juntou 2 coisas que eu percebi. Uma, eu percebia que tinha alguns assuntos que a faculdade ela não explorava bem. Exatamente. Como, por exemplo, a parte de orçamento de obras e de avaliação de imóveis. E também juntou isso, né, com a necessidade que eu tive. Eu me separei, estava sem dinheiro. Eu falei, não, vou ter que montar um outro negócio aqui. Aí eu montei uma empresa de consultoria em 2015, então já falei 11 anos agora. Foi a Upgrade, não era? Exato. E aí eu comecei a fazer 2 coisas. Uma consultoria mesmo para empresas, né, na parte de licitações, Sim. elaboração de orçamento e tudo. E também comecei a fazer cursos presenciais Sim. aqui em São Luís. E aí eu falei, se eu posso fazer em São Luís, eu posso fazer no Brasil todo. Exatamente. E aí foi que eu entrei na internet. Em 2017, por assim, eu entrei na internet. E aí eu comecei, então, a divulgar conteúdo na internet com o intuito de me aproximar de pessoas do Brasil todo. Aí o que eu fazia? Eu conseguia, às vezes, um aluno numa faculdade, sei lá, em Minas Gerais. Eu falava, cara, vamos fazer uma palestra aí, né? E depois a gente faz um curso aí, eu te dou um percentual, alguma coisa. Aí eu comecei a fazer curso presencial no Brasil todo. Eu rodei 2017, 18, 19. Todo fim de semana eu estava viajando, porque durante a semana eu estava na Caixa, né? Sim. E aí eu dando curso de orçamento de obras e avaliação de imóveis. Aí eu pensei, poxa, se eu já tô na internet, né? Já estava divulgando ali meus conteúdos. Se eu já estou dando curso presencial no Brasil todo, então por que não fazer online? Eu comecei a estruturar os cursos online. A partir de que ano foi? Foi 2018, eu gravei a primeira versão do meu curso online, mas a coisa explodiu mesmo. Eu tive uma sorte muito grande, explodiu mesmo na pandemia. Por que eu digo que eu tive uma sorte muito grande? Porque na véspera da pandemia, teve um colega que eu não sei se você conhece ele, mas ele tem um perfil também bem grande na internet, que é o Fundações Sem Complicações. Eu sei quem Pois é, do Vinícius Lorenzi. O que ele fez? Qual foi a sacada dele? Ele falou, cara, ele saiu chamando várias pessoas, né, que tinham um trabalho na rede social. Vou dar um exemplo aqui. Felipe Soares, Eduardo Augusto, Marcelo Akira. Fabrício Rossi também, né? Fabrício Rossi nessa não tava. Aí ele falou, cara, vamos fazer uma reunião aqui na cidade dele, em Foz do Iguaçu. Só com os, entre aspas, eu não gosto desse termo, né, mas com os influenciadores, né, entre aspas, da engenharia. Sim. E aí eu fui para lá, fevereiro de 2020. E aí foi que, pela primeira vez, eu fiquei sabendo como é que ele fazia, tipo, o que nós chamamos hoje de lançamento dos cursos, né? Sim. E aí eu peguei lá todas as sacadas, né? Anotei, quando eu cheguei em São Luís, eu falei, cara, a gente vai fazer desse jeito agora. E a gente começou, aí realmente a coisa explodiu. Quando a internet, quando o marketing digital ainda era mato, no caso, né? É verdade. Não, na verdade, assim, da engenharia, eu acredito que nós fomos talvez um dos primeiros, mas os lançamentos digitais de outras, né, tipo Érico Rocha, já tinha começado. O que eu percebo hoje em dia é que um fica copiando o outro. Porque o modelo ele é escalável, né? Eu, particularmente, eu nunca fiz nenhum curso de marketing digital. Eu fui, de fato, né, aprendendo, olhando os outros, né? E desenvolvendo o meu método, né? Então, hoje na vida. Então hoje a forma que eu faço é diferente dos outros. Inclusive, assim,
o meu ramo também é marketing digital, só que a nossa diferença é que você vende cursos e eu uso o marketing digital em si para fazer a captação de clientes. Tem bastante gente que faz isso hoje em dia, né? E assim, Também eu não tenho aptidão para dar aulas, no caso. Que assim, eu sei fazer, mas eu não sei passar para outra pessoa. E assim, logo quando me formei, que foi em 2018, ou seja, depois de 300 anos, o meu sonho era fazer projetos. Inclusive, eu já até cheguei a assistir um mini curso seu. Não lembro que ano foi. Aí eu disse, não, isso aí não dá para mim, não. Até que chegou o quê? Em 2024, que eu pensei, não, o meu negócio é canteiro de obras. Meti o pé na cara meti o pé e pronto. Comecei a atuar em obras e assim, todas as obras que eu pego, nenhuma é por indicação. Tudo é por internet. Tanto pelo Instagram, pelo Google, né? Que a gente consegue captar bons clientes pelo Google. Hoje em dia eu sempre falo que assim, a pessoa ela precisa estar nas redes sociais. Por quê? Porque hoje, quando você tá... Vou dar um exemplo aqui, eu mesmo, Murilo, né? Eu tô com um probleminha no ombro e aí eu falei, vou a São Paulo, eu vou procurar uma outra consulta lá para poder, né? Já tem um diagnóstico aqui em São Luís, mas eu gosto de ter pedido 2 para confirmar, né? E aí, o que eu faço? Eu fui aqui no meu Instagram, hoje as pessoas quase não procuram mais nem no Google. Eu fui no Instagram aqui e comecei a procurar médico de ombro. Aí vai começando a aparecer. Aí, obviamente, que tu vai ler na bio, né, da pessoa, vai vendo qual é a formação dela, a experiência. E aí você vai, então, selecionando. Então, hoje em dia, de fato, né, a rede social, ela virou quase que um cartão de visitas. Exatamente. As pessoas vão te procurar, mesmo que, às vezes, tu seja indicado para uma pessoa, as pessoas vão querer saber a tua rede social, Instagram, para ver o que tu tá fazendo. E assim, o que eu percebo que antigamente, principalmente na nossa área da engenharia, o profissional da engenharia ele só se dava bem quando ele era indicado ou então quando ele tinha influências políticas. Hoje em dia já modificou tudo. Hoje em dia, assim, ainda se dá bem quem ainda tem influências políticas ou contatos, mas quem se adapta à internet praticamente chegou ao mesmo nível. Eu falo muito, tá até discutindo isso com um grupo de amigos, que hoje em dia nunca houve na história uma época que fosse tão fácil a pessoa trabalhar, né? Porque antes, até inclusive eu vi uma reportagem esses dias que dizia que tá tendo uma dificuldade muito grande na construção civil, porque o filho do pedreiro não quer ser mais pedreiro. Eu vi essa reportagem. O filho do mestre de obra não quer ser mais... Mas por que isso acontece? Porque hoje a pessoa ela tem, né, 1000 possibilidades dela trabalhar, como por exemplo, o filho do pedreiro ele prefere alugar um carrinho, fazer o Uber, pegar uma moto, fazer um iFood. Ou seja, a pessoa ela tem hoje várias formas de utilizar a internet para fazer o seu trabalho. Seja no caso, né, desde o trabalho mais simples, como o Uber, como o iFood, até o trabalho mais avançado, como, por exemplo, um médico divulgar o seu consultório, tu divulgar tuas obras, eu divulgar as avaliações, perícias e os cursos, pós-graduações que nós temos também nessa área. Entendeu? Isso é fato. Porque assim, hoje em dia o que a gente percebe muito. Antigamente eu nunca me esqueço, lá nos anos de 2012, 2013, a possibilidade de trabalhar sem sair de casa era quase impossível. Era muito difícil. Hoje em dia existe N possibilidades sobre isso, tanto na parte de engenharia, de marketing e principalmente agora na área de inteligência artificial. Facilita muito. Principalmente o cloud que está em movimento constante, o ChatGPT, que é o mais conhecido, né? Só que assim, no nosso caso, a inteligência artificial nunca vai nos substituir, mas sim vai facilitar a nossa vida. Inclusive, eu vou até fazer uma aula agora, nos próximos dias, vou fazer um mini curso, onde eu vou pegar uma das aulas e vou mostrar como que a inteligência artificial pode ajudar, não substituir, não elaborar pelo profissional. É uma coisa automatizada, não automática, no caso. Isso. Como ela pode ajudar a gente a elaborar laudos. Então, por exemplo, algumas coisas que eu demoraria muito tempo para fazer, né? Se eu fosse fazer eu mesmo, eu consigo passar para a inteligência artificial. Vou dar um exemplo bem aqui. Eu tenho usado o Manus, o ChatGPT, o Gemini e o Notebook LM, que é do Google. Então, por exemplo, no Notebook LM eu consigo pegar, por exemplo, uma perícia, né? Então, eu vou fazer uma perícia de consumo de água. Às vezes eu preciso ter um resumo do processo ali rápido para poder discutir. Eu jogo lá, tem um resumo.
eu tô indo para a perícia, né, quero lembrar os pontos principais, eu consigo gerar até mesmo um podcast, 2 pessoas conversando sobre aquela perícia, de uma forma que fica bem Muito lúdica da pessoa entender, né, da pessoa relembrar os pontos importantes. Então, assim, hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, muitos avanços ainda, mas óbvio, sempre a inteligência artificial, às vezes ela viaja na maionese total, ela inventa umas coisas e aí tu precisa sempre estar verificando tudo que ela emite. Então a única coisa assim que eu já percebi que a inteligência artificial não tá tão boa é na voz. A voz a gente percebe que tá um pouquinho robotizada ainda. Então tem que melhorar muito. E assim, então, como eu falei antes, automatizado não é automático, porque automatizado facilita. E automático é a gente apertar um botão e fazer logo tudo. E é igual falou, não podemos simplesmente falar assim, faça um laudo para mim. Porque a inteligência artificial, ela vai colocar coisas nada a ver. Nós temos que colocar tudo certinho, tipo um oráculo. Tudo detalhadamente. Um exemplo gere a imagem desse ambiente de uma televisão com Matheus, Murilo, embaixo escrito tal coisa, em cima tal coisa. Ou seja, tem que ser tudo detalhado, porque senão vai sair uma coisa horrível. Verdade. E assim, o que eu percebo hoje em dia também é que antes era assim, como é que tu consegue obras? Como é que tu consegue laudos? Fulano de tal me indicou. Já hoje não. Eu te achei pelo Google, eu te achei pelo Instagram. E TikTok, YouTube ajuda bastante também. E assim, hoje em dia, quem não se adapta fica para trás. Serviço de indicação funciona? Funciona. A vantagem é que a pessoa que chegou no profissional através de indicação significa dizer que ela já sabe como é que o serviço da pessoa funciona e já sabe o preço. Pela internet, ainda tem que fazer a conversão, mostrar o seu serviço e mostrar autoridade ainda. Verdade. E outra coisa, o que fez assim, despertar mesmo sobre sair da caixa econômica e seguir o caminho de vender curso através da internet. Não, na verdade, as coisas foram andando em paralelo, né? Como eu falei, eu comecei a fazer os cursos porque eu senti a necessidade do mercado de não ter um aprofundamento na faculdade, né? De orçamento de obras e de avaliação de imóveis. Então, eram 2 áreas que eu falei, poxa, as pessoas não sabem disso, eu preciso ensinar. Quando eu entrei na Caixa Econômica, né? Um dos primeiros meses que eu estava lá, eu estava no setor de avaliações. E aí, aqui no estado do Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil, né? Em termos realmente econômicos. Mas isso foi o quê? 2011, 2012. Até hoje é assim. Mas eu digo assim, naquela época já chegou a ter mês que tinha 1.000 avaliações no mês, ou seja, 1.000 laudos de avaliação. E aí, na época, tinha o quê? Tinha 20 credenciados. Então, ou seja, se eu fizesse uma conta de padeiro ali, 1.000 dividido por 20, cada uma daquelas empresas estava levando 50 demandas por mês. Isso dá mais simples que dá uns R$500, então 50 vezes 500, 25 mil. Eu falei, poxa, tanto aluno meu saindo da faculdade... Para quem não suja nem a bota na roupa. E não sabe dessa oportunidade. Então eu vou começar a ensinar isso. E no início, a Caixa ela falava, Murilo, pelo amor de Deus, divulga na faculdade lá que a gente está com o edital aberto, porque as pessoas não sabiam. Então o próprio gerente da Caixa me pedia isso. Só que aí, no final, o que aconteceu? Isso foi lá 2012, por aí assim. Aí eu Ainda nem existia Instagram ainda. Aí eu comecei curso presencial, etc e tal. O que aconteceu? Chegou agora em 2024, 2023, eu já estava muito grande nas redes sociais. Então, o que acontece? Eu estava achando, né, que, de alguma forma, isso já estava incomodando algumas pessoas lá dentro do banco. Então, ou seja, Atuava na Caixa aqui mesmo, São Luís? Só que todo mundo... Eu tenho até alunos hoje que são engenheiros da Caixa em São Paulo, no Paraná. Então, assim, eu já tava muito grande na rede social. E aquilo, de certa forma, né, como é uma empresa pública, a gente tem que ficar todo cheio de dedos. Não pode ter CNPJ. Isso. Tudo. Não, poder pode, só que tem algumas restrições. Aí eu falei, cara, já estava com minha empresa de consultoria já fazendo 10 anos, né? Eu falei, eu vou dar esse passo fora. E aí, quando foi 2024, coincidiu uma coisa que só acontece assim, de 5 em 5 anos no banco, de abrir um programa de demissão voluntária, né? Por quê? Porque se eu pedisse demissão sem ser no programa de demissão voluntária, eu ia perder muita coisa na saída. Todos os direitos, no caso. Né?
Como eu escolhi sair no PDV, eu consegui manter alguns benefícios. Aí eu falei, pô, então tá tudo dizendo é agora, Pra sair. sai. Aí eu saí. Realmente assim, no meu caso, eu não digo que foi sorte, porque foi muita dedicação também. Logo quando eu me formei, eu não sabia nada de marketing digital, não sabia nada de obras. O que eu sabia era só isso aqui. Tanto é que até em época de colégio, eu sempre tive uma habilidade de tecnologia. Sobre falar de frente para a câmera, sobre me expressar. E assim, de uns tempos para cá eu comecei a perceber, não, eu preciso divulgar o que eu sei. Eu passei uns 2 anos parado na engenharia, porque na minha cabeça, o mercado já está saturado, não tem mais vaga para mim, eu estudei 5 anos à toa, fiz 4 pós-graduações à toa, aí eu meio que tive um desânimo, né? Até que eu comecei a estudar sobre marketing, sobre captação de clientes, aí eu vi que na minha área, na nossa área no caso, Instagram não era tão foco assim para captar clientes. Principalmente na engenharia, Instagram é bom para vender curso. Assim como existem... mas diz assim... mas fica revendendo curso. Assim como existem muitos profissionais ruins, existem muitos profissionais bons. Tanto é que todos os cursos que eu assisti, que eu paguei para isso, eu tive um retorno de conhecimento muito grande. Não era papo de charlatão, como dizem. E assim, eu fiz um curso sobre Google Ads, sobre como captar clientes pelo Google. Me dediquei uns 2 a 3 meses e comecei no começo eu só queimei dinheiro, né? Mas depois eu comecei a ter retorno com obras. E atualmente eu atuo com 4 obras, todas pela internet, nenhuma por indicação. Mas só que eu não atuo sozinho, né? Eu atuo eu e mais 2, que é o Bruno e o Matias, e cada um tem a sua função. Tipo, no caso eu faço a captação de clientes, atuo no marketing digital, porque assim, apesar de sermos 3, mas só quem mostra a cara sou eu, né? Porque assim, uma empresa que tem sócio não é tão comum todos mostrarem a cara, né? Sempre tem só 1 ou 2 que mostra e tá certo. O outro é o Matias, ele faz a parte de solução técnica, e o Bruno, ele faz a parte de fornecedor, consegue mão de obra, às vezes eu consigo também. Aí eu fico mais na parte de logística de materiais, falar com o cliente logo de início. É como se fosse assim, um topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Cada um exerce uma função. Então, por isso que somos 3. Show de Porque bola. se fosse só um sozinho, não ia dar conta. Porque Verdade. é muita coisa. Tanto é que a obra que nós pegamos no aeroporto é coisa demais, principalmente na parte de documentação. E assim, quando estamos sozinhos, a gente chega no local, só que demora muito mais. É igual como diz, você não precisa de tênis para correr, mas se tiver, facilita muito. Verdade. E assim, hoje em dia, para aprender e ganhar dinheiro, é muito fácil. Porque existem cursos grátis, existem formas de ganhar dinheiro fácil. Assim, não digo fácil, mas que dê um pouco de trabalho. Não como antes, porque antigamente, para saber de alguma coisa, tinha que pesquisar por livros, perguntar para outras pessoas. Hoje em dia, se a pessoa não saber, vai no Google, vai no YouTube, pergunta para alguém sobre um curso. Aí a pessoa que está lá no sul do país ensina alguém que está no norte, nordeste. Então facilitou demais. Verdade. Hoje em dia a gente tem alunos em todo o Brasil e até alguns países do mundo, e eu falo que a internet facilitou muito, né? Muito. Lógico, como tu falaste no início aqui, como é muito democrático, qualquer pessoa hoje pode, né, abrir um perfil e começar a ensinar. O grande problema, como tu comentou, é que às vezes até contamina. Por quê? Porque como tem muita gente, né, vendendo curso, e às vezes a pessoa não tem a bagagem suficiente profissional para vender o curso, e aí acaba até queimando, ficando... Acaba dando uma de charlatão. Tipo, vender curso virou quase uma ofensa, né? A pessoa fala... Então, quando eu faço os meus cursos, ainda tem essa pessoa que tem um preconceito, né? Só vende curso, mas a pessoa não vê
Não vê a bagagem que teve. Não vê a bagagem que teve. Então, hoje em dia, o que acontece, como tu falou em relação à questão de conhecimento gratuito, né? Então, a cada 2 ou 3 meses eu faço um curso gratuito, obviamente que o final do curso a gente vai vender, né? Tanto o curso completo, a mentoria, quanto a pós-graduação. Só que o que é interessante, muita coisa que eu ensino no curso gratuito, a pessoa, se ela quiser, ela já pode sair dali aplicando. E aí, como tu falaste, lógico, se eu quero entrar na área, por exemplo, de perícia judicial, né? Eu, como engenheiro recém-formado, eu posso hoje fazer meu cadastro online. Hoje mesmo posso fazer meu cadastro na Justiça Federal e na Justiça Estadual aqui do Maranhão para trabalhar no TJ como perito. Obviamente que, quando cair a demanda, eu tenho que estar preparado. Então, hoje eu posso buscar de 2 formas. Uma, como tu falou, vai ter 500 mil vídeos no YouTube sobre esse assunto. Tu vai encontrar muito e-book, publicação na internet. Realmente, então, tu pode ir juntando aquelas coisas e aprendendo. Obviamente que qual é a vantagem de você fazer um curso, uma mentoria, é que você vai ter um conhecimento mais direcionado. Tu vai sair do ponto 1 e chegar no ponto 10 seguindo um roteiro, né? E quando tu pega na internet tudo, né, um pedaço daqui, um pedaço dali, a coisa é meio desorganizada. Mas, hoje em dia, como tu falaste, nunca houve tanta oportunidade da pessoa aprender. Então, não necessariamente, ela obrigatoriamente precisa, né, de fazer um curso. Porque se ela já é formada e ela tem tanto conhecimento na internet, já tem muita coisa que ela pode fazer, mesmo sem precisar fazer nenhum tipo de curso. Por exemplo, na época que eu queria aprender sobre captar clientes pelo Google, tem muito conteúdo pelo YouTube. É como falaste, uma pessoa fala isso, outra pessoa fala aquilo. É assim, uma gama de conhecimentos que a pessoa fica perdida. Então, o que eu fiz? Um dos maiores, vamos supor, influenciadores de Google, que é o Adriano Giannini. Não sei se conhece ele. Não. Ele é especialista em Google Ads. Antes de eu comprar o curso dele, o que eu fiz? Fui na internet, pesquisei sobre ele, para saber se é um charlatão ou não. Eu só vi elogios. Aí, resultado, assisti o curso dele e eu realmente vi que é um bom profissional e praticamente eu tive o retorno desse curso em menos de 2 meses. Só que o problema das pessoas que já tem esse preconceito, fulano de tal ficou rico vendendo curso, só que não vê a bagagem que teve antes disso. Porque assim, lógico que não vai passar um conhecimento que tanto lutou de graça para as pessoas. Vai passar só nos pingados, aí no curso que realmente dá o caminho das pedras. Verdade, até porque para poder, né, como eu falei, eu faço esse mini curso gratuito, onde às vezes 10 mil pessoas elas vão fazer esse curso gratuito. Lá no final, 200, 300 vão de fato fazer o curso completo. Assim. Então o que acontece? Obviamente que para poder eu chamar essas 10 mil pessoas, eu precisei de um grande investimento. Então a gente tem o estúdio, a gente tem o tráfego pago, tem toda uma equipe que precisa ser paga para que a roda continue funcionando. E é como eu sempre digo, a verdadeira evolução não é subir degraus para que alguém te veja, mas subir degraus para que você consiga enxergar o mundo de uma forma mais generosa. E assim, o que muitos acham uma coisa negativa, fulano de tal é ambicioso. Não, temos que ser ambiciosos, não podemos ser gananciosos. Porque, como eu digo, ambição não é ganância. Ambição é a vontade de crescer, vontade de ser o melhor. É assim, uma pessoa que se destaca pela internet, ela pode não ser o melhor profissional, mas é o mais conhecido. Verdade. Tipo assim, nós não podemos ser no seu caso, não pode não ser o melhor perito, mas é o mais conhecido. Outro exemplo oh meu Deus, o TK, que vende carro. Ele pode não ser o melhor vendedor de carros, mas é o mais conhecido. Então, só o fato de ser o mais conhecido acaba se tornando melhor do que um profissional que realmente sabe. Mas só pelo fato desse profissional que sabe bastante não se posicionar na internet, ele acaba ficando para trás. Verdade. 16 anos atrás, qual era o seu celular? Nem lembro. Nokia. Certeza que era Nokia. Absoluta. Hoje já não se vê mais nem falar de Nokia. Porque ela não se adaptou.
Então, quem não se adapta fica para trás. Verdade. Então, assim, o que eu digo é resiliência, persistência e não desista. Se você acha que vai dar certo, não vá atrás de quem joga pedra nos seus sonhos. E uma coisa que eu sempre digo é ser autêntico tem um preço elevado. Porque ser autêntico da mesma forma que vai ganhar inimigos, vai ganhar amigos. Porém, esses amigos serão os verdadeiros. Com certeza. E o que eu sempre digo é... Nós não podemos ser aceitos por todo mundo. Porque o projeto mais caro, ele acaba saindo com o pior retorno que você pode ter. E o que eu sempre digo como diz assim, fulano de tal tá sendo palhaço na internet, fulano de tal tá fazendo vídeos. Mas nós temos que seguir o momento, no caso. Se a tecnologia é essa, nós temos que se adaptar. Um vídeo que eu vi umas semanas atrás, até a Casa Branca dos Estados Unidos, ou seja, o poder supremo dos Estados Unidos, faz vídeo de humor, imagina o resto. As pessoas precisam entender que a rede social, ela é uma rede de entretenimento. Ninguém abre o Instagram para estudar. Quando tu tá ali rolando a tela no TikTok ou no Instagram, tu tá ali querendo exatamente um escape, né? Ou seja, tu tá querendo ali se entreter. Por quê? Porque lá vai ter o teu artista que tu gosta, vai ter o comediante, vai ter tudo. Então, obviamente que nem tudo que eu posto na rede social pode ser 100% conteúdo técnico, porque senão não vai gerar o quê? O que eu quero que chegue. Eu quero que chegue nas pessoas, que as pessoas consigam me enxergar. Então a gente vive hoje um mundo da atenção. Eu preciso da atenção da pessoa para que aí, quando eu capto essa atenção, eu vou apresentar o meu produto, apresentar o meu serviço, apresentar o meu conhecimento. Então eu também sofro muito esse tipo de crítica, né? Porque embora eu já tenha muitos anos de estrada, dentro da área mais acadêmica, né, as pessoas ainda são aquele porte, né, de pessoas de terno ali. E aí fala, o Murilo, ele tá lá na internet... Fazendo coisa de palhaço. Tá fazendo vídeo engraçado. O Murilo tá lá no conteúdo muito superficial. É óbvio, eu tô pegando aquela pessoa que nunca ouviu falar de avaliação de imóveis e tô trazendo ela para conhecer. Eu não posso já começar no nível lá em cima. Então as pessoas precisam entender isso. Que eventualmente, se você quer a atenção das pessoas em uma rede social, que é uma rede de entretenimento, você vai ter que apresentar aquele conteúdo, às vezes de forma mais lúdica, através de uma trend, através de uma sketch de humor, e tá tudo certo. O importante é que depois, quando a pessoa vai conhecer o teu produto, o teu serviço, o teu conhecimento, você passe para ela da forma mais técnica possível, no meu caso, né? Mas primeiro eu preciso roubar a atenção dela através da coisa mais superficial, mais engraçada, enfim. E olha que eu não sou essa pessoa que seja, né, tão simpática para fazer uma dancinha, etc e tal. Mas eventualmente a gente vai ter que fazer um negócio com uma fantasia, eu faço dancinha para chamar atenção e etc. Não, isso aí é muito interessante, porque assim, você que já tem anos de estrada, tá simplesmente se adaptando. É como eu vi um vídeo recente do será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Eu vi até a Defensoria Pública, ou seja, um órgão a nível de autoridade, ela entrou nessa trend. Eu vi também. E a OAB é um órgão que é bastante sério, que exige muita postura. Então, assim, hoje em dia a internet se monopolizou mesmo. E assim, a pessoa passar a sua sabedoria para outras pessoas, ela não está em ter todas as respostas, mas saber quais são as perguntas que deixa de fazer para não perder a paz. Verdade. E assim, agora eu pergunto assim, principalmente quem é engenheiro e quem ainda vive de indicações, se não se adaptar à internet, fica para trás? Com certeza, porque hoje, aquilo que a gente falou no início do nosso bate-papo aqui, né? As pessoas, elas, mesmo que elas recebam uma indicação, elas sempre vão querer, né, abrir ali a rede social para ver você. E eu digo que hoje a rede social é um cartão de visita, é um
praticamente um portfólio portfólio. Então, quando as pessoas veem ali, pô, realmente essa pessoa aqui, ela recebeu indicação, mas tá aqui, ela fez a obra X, fez a obra Y. Então, isso é o que vai gerar. A pessoa que ela ficar, né, querendo ainda divulgar os seus serviços, como fazia no passado, ela vai ficar para trás, porque as pessoas hoje, elas querem ver ali, né, na rede social, o teu perfil. E uma coisa é certa, assim, indicação é bom, porque como eu falei anteriormente, a pessoa não tem trabalho nenhum de vender o seu serviço. A desvantagem é que fica naquele teto, não passa disso. Já a internet, a pessoa simplesmente ela sai daquela bolha, ou seja, ela estoura. Um exemplo, a obra que eu peguei no aeroporto, veio uma pessoa lá de São Paulo, ou seja, pesquisou lá no Google em São Paulo e veio falar comigo. Aí conversa vai, conversa vem, negociação e tudo, acabamos fechando. Então, assim, se não fosse a internet, eu não teria pego essas obras. Verdade. E hoje em dia, assim, nós... Um exemplo, nós que somos criadores de conteúdos, no seu caso de fazer venda de cursos e no meu de fazer a captação de clientes. Temos que mesclar vídeos profissionais para pessoas que gostam de assistir apenas conteúdos profissionais e vídeos engraçados para viralizar, no caso. Porque se ficar só, então, profissional, fica chato. E assim como se o tempo todo ficar em coisa engraçada, querendo ou não, acaba perdendo a autoridade. Verdade. Porque o que a pessoa pode pensar, eu que vou chamar esse doido para fazer meu serviço, vou nada, aí acaba perdendo a credibilidade. Aí, compensação, no vídeo posterior, no vídeo anterior, já fala sobre um conteúdo, exemplo, você sabe o que é isso, você sabe o que é aquilo, então já passa uma autoridade de domínio, ou seja, a pessoa pensa, esse profissional ele sabe, não vou levar calote na minha construção ou no meu laudo, e ele vai dar conta do meu serviço. É verdade, isso aí procede. Então, é aquilo que eu falei, tu chama a atenção da pessoa, mas quando a pessoa chegar no teu perfil, ela vai ter que ver mais do que aquilo que chamou a atenção dela. Então, se tu faz um vídeo engraçado, é para chamar a atenção dela, mas ela vai visitar o teu perfil. Então, quando ela chegar lá, ela tem que encontrar, né, o teu portfólio, algo mais técnico, algo mais aprofundado, para que aí sim gere a autoridade. Ela vê que não é só um quadro de humor, mas que ali tem um profissional. Pois é, não é só mostrar que faz, é saber também. Porque assim, não adianta mostrar que faz, se na hora do vamos ver, não sabe. Aí o que acontece? Ele não faz serviço bom, é propaganda enganosa. Então tudo isso acaba tendo um mix de misturas e a credibilidade vai lá embaixo. E querendo ou não, acaba um queimando pro outro. Verdade. E assim, o que eu digo sempre acha que o engenheiro que está se formando agora, ele vai precisar aprender coisas que a faculdade não ensina? Sempre. Hoje, eu sempre falo que hoje em dia que a faculdade ela traz o conteúdo mínimo necessário para você ser um profissional, mínimo necessário. Então, tu vai, por exemplo, na faculdade de engenharia, né, que é o nosso caso, tu vai sair dali sabendo noções de projeto e noções bem rasas de execução, mas é principalmente projeto. E aí tu vê que quando tu chega no mercado, que existe um leque de outras oportunidades que de repente a faculdade ela não consegue explorar. E não é culpa da faculdade, eu não estou aqui para falar que a faculdade... É muita coisa. É porque é muita coisa. Se fosse para mostrar tudo, de vez de estudar 5 anos, você vai ter que estudar 20. E aí não faz sentido. Então, ou a vida toda, porque é um oceano azul. Isso. Então você se forma e aí você começa a descobrir outras áreas. E aí aqui está uma outra grande vantagem da internet. Por exemplo, quando eu, Murilo, me formei, que foi lá em 2003, as únicas possibilidades que eu tinha de aprender alguma coisa era livro ou tinha que esperar um curso presencial ou uma pós-presencial, né? Não tinha outra opção. Então, tipo assim, como é que eu ia saber o que faz um avaliador de imóveis? Só se eu fizesse um curso ou uma pós sobre isso. Hoje em dia não. Hoje em dia nas redes sociais você consegue achar diversos profissionais, cada um da sua forma, que explicam aquele assunto e você inclusive pode se identificar mais com um do que com o outro. Por exemplo, pode chegar uma pessoa, assistir o meu vídeo e não se conectar comigo, mas no caso. De repente com uma outra pessoa ela se conecta e ela vai fazer o curso da outra pessoa, mas você tem a possibilidade de degustar
conhecimentos e a vida de vários tipos de profissional. Então, por exemplo, hoje tu pode chegar aqui e falar, pô, eu quero saber o que faz um engenheiro que faz, por exemplo, o projeto de combate a incêndio. Então, tu vai encontrar pessoas na internet que falam sobre isso. Eu quero saber o que faz, como é que é o trabalho de um cara que trabalha com projeto estrutural. Tu vai encontrar. Eu quero saber quem fala sobre segurança do trabalho. Então, hoje você pode degustar muito conhecimento gratuito até você ver o que é aquilo que te encanta e você, então, se aprofundar naquele assunto. E realmente, existem várias formas de usar a engenharia. Porque, assim, o que as pessoas acham o que é engenharia? Construções e projetos, sendo que não, construções, projetos, sendo projeto arquitetônico, projeto estrutural, elétrico, hidráulico, sanitário, de combate a incêndio, vários tipos de projetos que existe um especialista para isso, segurança do trabalho também, laudos, perícias, avaliações de imóveis. Então, assim, existe uma gama de informações sobre. Então, assim, a pessoa precisa se identificar com alguém ou com alguma coisa. E assim, o que nós não podemos é fazer tudo. Verdade. Como eu sempre digo. No caso, falou que tá com o ombro doendo, certo? Vai procurar um ortopedista ou um clínico geral? Ortopedista. Por quê? Porque é o especialista naquele assunto. Mesma coisa a nós. Quando uma pessoa está procurando um especialista na sua necessidade, ela não vai procurar um que sabe tudo, ela vai procurar um especialista. Por isso que quando eu estava estudando sobre criação de sites pelo Google, pela engenharia, o meu primeiro site, ele tinha tudo. Então, assim, eu não conseguia fechar nada. Até que eu assisti um curso de captação de clientes e tudo assim. Tinha no YouTube? Tinha. Só que eu não tinha tempo de pegar várias informações. Aí o que eu fiz? Paguei um curso e assisti. Aí tava lá explicando tudinho. Então, cada página do meu site tem falando sobre um tipo de serviço. Porque justamente serve para o tipo de pessoa, quando procurar alguma coisa, ela procurar pelo especialista. E simplesmente não um que sabe tudo. Verdade. E assim, o que eu sempre digo, quem não se adapta, fica para trás. Tem que estar presente em todas as plataformas, o YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn também, que é bastante movimentado para fazer network com outros profissionais. Assim, eu nunca usei o LinkedIn para captar clientes, né? Eu sempre uso o Google e o Instagram, que são as principais plataformas que utilizo. Até o Facebook também, que é mais para público de terceira idade, no caso. Isso. E o que eu sempre digo assim, marketing é tudo? Porque a pessoa pode ser a pessoa que sabe bastante coisa, mas se não divulgar, não adianta de nada. É igual a pessoa abrir uma loja física e não falar para ninguém. Aí vai o que? Acumular conhecimentos. Aí o que vai fazer com esses conhecimentos? Nada. Porque simplesmente ela não divulga. E o que eu sempre vejo, se você é bom naquilo que faz, não faça de graça, cobre. Verdade. Porque a pessoa que vai falar com você, mesmo sendo seu amigo, ela vai preferir pagar mais caro para o concorrente, mas não fechou com você, porque queria deixar praticamente pela metade do preço. Como sempre diz, a grama do vizinho é mais verde. Exatamente. E assim, a faculdade de engenharia, ela prepara o aluno para o mercado em que vivemos? Não. A faculdade, como eu falei anteriormente, ela te dá o mínimo conhecimento possível para você se formar, se graduar. Mas você vai adquirir, de fato, o conhecimento quando você aplica aquele conhecimento. Né? Então, você ter aquela base teórica, se você não aplica. Tanto é que se você assiste uma aula na faculdade sobre como fazer uma fundação, é uma coisa. Você olhar a fundação... Na prática é outra. É totalmente outra. Então, você precisa de ter essa experiência, né? E eu percebo que muitas vezes as pessoas elas têm um pouco de receio, porque elas acham assim, eu não sei fazer isso. Mas, de fato, ninguém nasceu sabendo, né? Então, você tem que aplicar aquele conhecimento para poder você adquirir a sua profundidade técnica naquilo. E fez bem ter tocado nesse ponto, e uma coisa que nós devemos ter na vida é humildade. Porque assim, principalmente eu, no caso, que atuo em obras que você não atua mais,
tem uns encarregados lá que eles têm o quê? 30, 40 anos de carreira em canteiro de obras. Eles sabem bastante prática, mas a teoria quem sabe é o engenheiro. Então, assim, nós simplesmente não podemos querer se achar acima deles só porque temos nível superior, porque ele sabe muita coisa e une o útil ao agradável. E assim, eu, no caso, quando eu não sei de alguma coisa, eu digo, não sei, mas tu me ensina. Aí eles ensinam. E assim, nós não devemos ter vergonha. Que essa semana mesmo eu estava assistindo um vídeo do Flávio Augusto. Eu tenho vergonha de aparecer na internet. Mostra a cara. Porque se não fizer isso, o concorrente vai lá e faz. E outra, eu tenho vergonha de criar conteúdos. Começa a ter coragem. Porque se não fizer, o concorrente faz. E assim, é sempre bom ter a concorrência porque fica um incentivando o outro. Maior prova disso é a Coca-Cola, a Pepsi, Apple e Samsung, McDonald's e a Burger King, ficam fazendo piadas dentro do outro. E assim, querendo ou não, isso acaba aumentando a venda de ambos. Por exemplo, a Apple e a Samsung, fica um se comendo na frente do outro. Por quê? Porque é um querendo ser mais tecnológico e um sendo... E um querendo ser melhor. E assim, é uma disputa saudável, porque só quem ganha é o consumidor. Verdade. Mesma coisa a nós. Nós querendo mostrar um serviço decente, o nosso consumidor que acaba saindo ganhando. Porque ele vai ter uma qualidade de serviço boa e simplesmente não vai ter dor de cabeça futura. É isso mesmo. E tipo assim, o que eu ia dizer hoje em dia, para quem está começando, o melhor caminho a seguir é internet. Porque assim, a pessoa que tem contatos, como dizem, antigamente só quem se dava bem se formando e tudo, por exemplo, era médico. Médico se forma e no outro dia está no emprego, ganhando seu dinheiro e tudo. Já outras profissões ainda tem que lutar bastante. Aí o que eu pergunto, a pessoa que está se formando agora não tem contatos e nada, o que ela pode fazer para chegar no topo? Bem, ela precisa primeiro, né, vou bater de novo nessa tecla, e buscar o conhecimento, porque, como a gente falou, né, quando sai da faculdade ele ainda sai muito cru de conhecimento. O conhecimento tem que buscar aplicar esse conhecimento. Então, hoje em dia, eu sempre falo que as pessoas... elas precisam buscar a primeira oportunidade, nem que seja de graça, né? Então, por exemplo, eu quando fui lá para Barreirinhas fazer aquele resort... Passou quanto tempo lá? Passei 2 anos, né? Direto? 2 anos, até entregar a obra. Quando eu fui para lá, o meu primeiro salário, na época de carteira assinada, tá lá, R$400, que na época era bem menos, né, do que um piso salarial do engenheiro. Então, devia equivaler mais ou menos hoje como se fosse uns... 3 mil, 4 mil reais, como se fosse hoje, né? Se fosse atualizar aquele valor no tempo. E muitos amigos meus disseram, que absurdo, tu ir lá pro interior para poder fazer uma obra para ganhar só isso e tal. Eu falei, não, eu não tô indo para lá só para ganhar isso, tô indo para lá para ganhar experiência, na verdade, bagagem. Foi pouco financeiramente, mas de conhecimento foi bastante. Exato. E aí, obviamente, que a gente chegando lá e fazendo um bom trabalho, de 6 em 6 meses a empresa ia valorizando a gente. Quando a gente terminou aquela obra, terminou no prazo, né? A gente já saiu com um salário que era equivalente a profissionais que tinham 20, 30 anos dentro daquela empresa de experiência. Então, eu acho que a gente precisa botar para aplicar. E outra coisa que é muito importante das pessoas hoje em dia, outra coisa também que está muito fácil, que na minha época era muito difícil, era o tal do network, né? Onde que antes eu conseguia encontrar aquele cara que é minha referência na engenharia, né, encontrar para bater um papo. Hoje em dia a gente pode fazer isso através das redes sociais, através de grupo de WhatsApp. E claro, não deixem de ir em eventos presenciais, porque por mais contato que tu tenha com uma pessoa online, quando você aperta a mão ali... o toque físico é diferente. É verdade. Muito diferente. Você acaba criando uma conexão muito maior. Então hoje, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que ela pode falar comigo 500 vezes pelo WhatsApp ou pelo Instagram.
Mas aquela pessoa que às vezes eu encontrei no local, que me deu um abraço, que a gente trocou ali o assunto, quando essa pessoa vier me procurar, a conexão está muito mais forte. Por quê? Porque eu já vi aquela pessoa, já toquei nela. E hoje eu percebo também, esse é um grande problema de todos os profissionais, não apenas de engenharia, mas também de engenharia, que assim, é um absurdo para mim. Às vezes tem palestras, né, na Federação das Indústrias, na FIEMA, no CREA, enfim. E eu chego lá, às vezes, sou convidado e tem lugar vazio. Eu falei, cadê os engenheiros que eram para estar aqui? É de graça. Às vezes tem até um coffee break lá para poder a pessoa lanchar. E o cara não tá aqui. Ele prefere ficar em casa assistindo Netflix e reclamando no grupo do WhatsApp do que estar ali onde eu posso trocar um cartão de visita. Cara, o poder dessa conexão, ela é muito grande. Vou te dar um exemplo bem aqui. Em 2016, eu estava num processo de emagrecimento, eu resolvi fazer uma corrida do Dia do Engenheiro. Foi a primeira corrida do Dia do Engenheiro aqui no Maranhão, foi eu que fiz. Ninguém me conhecia ainda, eu estava engatinhando nas redes sociais, claro, era engenheiro da Caixa, mas sim, não conhecia ninguém. E eu saí batendo de porta em porta aqui, pessoas que eu não conhecia, presidente de CREA, presidente de Sinduscom, para falar, olha, eu tô querendo fazer essa corrida aqui, vamos me apoiar aí, vamos me ajudar. E na época, muita gente apoiou. O que aconteceu com isso? Eu criei conexões que eu não tinha. Então, aquele evento que eu fiz, que eu não ganhei nada, o objetivo não era ganhar, e tudo que eu consegui de patrocínio, eu investi na própria corrida. Então, se antes a corrida não tinha drone, depois eu botei um drone. Se antes a corrida não tinha a banana no final, eu comprei a banana pro final. Eu fui investindo na corrida, mas aquilo me gerou tantas conexões, depois pessoas me indicando para trabalhos, né? Eu saí daqui para ir fazer avaliação de um prédio lá em Imperatriz, porque foi indicação do presidente do Sinduscom. Através da corrida. Através da corrida. Então, às vezes, a gente tem que se colocar em locais para criar essas conexões. No caso, a corrida foi um momento de eu criar essa conexão. E o que eu queria naquela corrida, principalmente, né? Mostrar um poder de liderança, né, aqui no Maranhão e também expor a marca da minha empresa. Minha empresa apareceu como organizadora da corrida. E foi o que eu consegui fazer. Que era o método Elite, não, na época? época? Ainda era upgrade ainda. Então, atualmente, só tem o método Elite, né? Só. A upgrade se transformou no método Elite. Porque ficou mais conhecido como método Elite, então eu mudei até o nome da empresa. Hoje era Upgrade Consultoria e Treinamentos, hoje é Instituto Brasileiro de Engenharia de Elite, que é o método Elite. Ah, certo. E assim, mesmo as pessoas tendo muito contatos, sendo filho de político, filho de pessoas grandes, como diz, né? Acha que a autoridade na internet hoje em dia vale mais do que contatos? Não, eu acho que são as duas coisas, né? Porque por mais que você tenha autoridade na internet, o que vai validar essa autoridade é na hora que você tem os contatos físicos, então, vamos dizer presenciais. 50-50. 50% de indicação, 50% internet. Por isso a gente sempre deve fazer uma mistura de ambos. É verdade. Por isso que eu sempre digo assim, nós devemos ser bastante conhecidos, porque pode não ser o melhor, mas é o mais conhecido. Por exemplo, quando eu falo em refrigerante, qual é o primeiro nome que vem na mente? É a Coca-Cola. Por quê? Por causa do marketing dela. Que muito. A Coca-Cola investe bilhões em marketing por ano. Mas ela é um refrigerante bom. Principalmente tomando naquele solzinho. e o que eu sempre digo assim, a engenharia em si, ela está passando por uma transformação enorme. Porque antigamente, quem faz engenharia depois vira motorista de Uber. Sempre existiu isso. Eu acho que sempre vai ter esse tipo de coisa. E de fato, eu falo que 80% dos profissionais de engenharia, eles não vão ter resultado. Sabe por quê? Porque essa geração... A geração alfa, né? Que falam? Eu não sei se é a geração alfa, mas eu sei que é uma geração preguiçosa. E eu falo isso com todas as letras. Falta proatividade. Eu vou te dar só um exemplo aqui. Eu falo muito sobre isso. Hoje, né, dentro lá quando eu faço esse mini curso gratuito, eu falo que hoje para quem quer trabalhar com laudos de avaliação e perícia, um dos nossos maiores clientes são o quê? Condomínio, administrador de condomínio, escritório de advocacia. Por quê? Porque todo escritório de advocacia vai ter processo cívil, né? Uma pessoa que entrou na justiça contra uma construtora por conta dos problemas na edificação. Ou então até contra o banco entra na justiça. Isso. E aí eu fiz uma live uma vez com uma advogada especialista em direito imobiliário que toda hora precisa de algum profissional de engenharia para fazer um laudo, um parecer.
E aí eu perguntei para ela tinha 10 anos no escritório de advocacia. Eu perguntei para ela, quantas vezes já foi aí um engenheiro deixar um cartão de visita? Ela disse, nenhuma. Então hoje as pessoas elas se formam, elas querem que a vaga de emprego chegue no grupo do WhatsApp, para ela mandar o currículo por e-mail. Ela não quer sair de casa, ela não quer prospectar. Eu ela mesmo já não fiz quer- isso. Ela não quer visitar, e aí fica difícil. Então, eu falo que muitas vezes a gente fica com medo. Ah, mas tem muito engenheiro formado. Cara, 80% dos que estão formados, eles não são teus concorrentes, porque Não. simplesmente eles são preguiçosos. Realmente. Você concorre com 20%, que são aquelas pessoas que realmente têm sangue no olho, que se viram. É por isso que às vezes tem muita gente que é aquele cara que era o CDF da sala, que só tirava notão e que nunca conseguiu, de fato, prosperar dentro da engenharia. Por quê? Porque o cara tem muito conhecimento técnico, mas não tem aquela questão, né, do network, Ser de ser desenrolado. desenrolado. É isso mesmo, essa palavra. Não adianta a pessoa ter mestrado e tudo, se não, como disse, se não tem as manhas. É verdade. Tem que ter as Tem manhas. que ter. Que como eu disse, se não tem as manhas, não entra não sem a instrução de um profissional. É. E como eu sempre digo, nota em faculdade, colégio, seja lá o que for, não mede capacidade. Muitos exemplos que eu tenho na vida. Bill Gates, Mark Zuckerberg, eles não têm nível superior, mas eles têm as manhas. E muitos que trabalham nas empresas deles, que é o Meta e a Microsoft, têm nível superior. Eu já conheci muitos profissionais que, durante o período da faculdade, tiravam muitas notas boas, só passava direto, não ficava de final. E hoje em dia vive de um emprego comum, porque, igual falou, tem conhecimento técnico, mas não é desenrolado. E é um conhecimento técnico que é puramente teórico, né? Porque muitas vezes ele tirava nota boa na prova, sabe fazer uma integral perfeitamente, sabe fazer um diagrama de momento fletor, mas de repente se olhar ali na obra uma viga, não consegue captar, né, compreender o funcionamento dela. Por quê? Porque ficou só nos livros, não ficou na vida prática. Então a prática ela é essencial para qualquer profissional, independente de qual área. Fora que também a pessoa, ela também, alguns casos, ela não tem aquela liderança. É como meu avô dizia, tem gente que nasce para ser prego, tem gente que nasce para ser martelo. Isso aí é da pessoa. Uns têm a capacidade de estudar, fazer um concurso e parar a ler. Outros já têm a capacidade de estudar, fazer o concurso, aí durante a trajetória perceber que está muito limitado a isso. Então o que faz? Vai para o caminho do empreendedorismo. E assim vai. Então, assim, existe uma gama de informações, como o exemplo. Agora, nós temos a ajuda da inteligência artificial, tem o Google, tem várias plataformas que nos ajudam. E antigamente não era só livro. Hoje em dia a gente aperta um botão e dá logo lá as informações. E é igual falou. Estamos em uma geração de preguiçosos. Porque eles, tipo assim, eu quero ganhar dinheiro. Só o que cai do céu é chuva. Nós temos que correr atrás. Até para fazer qualquer tipo de coisa, nós temos que correr atrás. Tipo assim, não é porque a pessoa investe em tráfego pago que o cliente vai cair na palma da mão. Tem que correr atrás, porque o Google, o Ads e o Meta Ads, tipo assim, ele faz a captação de clientes. Agora, para fechar o negócio, é só tu e a pessoa. O Google e o Meta, ele fez o papel de jogar a pessoa para você. Agora, para fechar o negócio, aí já tem que ter as manhas, como dizem. Verdade. E assim, pelo fato de termos uma geração de preguiçosos, isso é um sinal ruim. Por quê? Porque nas gerações que vão vir, as coisas vão se desenvolver lentamente. Um exemplo mesmo em uma das minhas obras, um servente, ele faltou e simplesmente ele não deu uma justificativa de nada. Aí o meu encarregado foi perguntar para ele se ele ainda tinha interesse de ir. Aí ele disse assim, olha, vocês ainda vão terminar a estrutura, porque até o dia que eu vi vocês estavam na laje, eu não estou a fim de ir mais longe. Ou seja, ele pensou que a obra fosse só no chão, sendo que a obra até no topo. E assim, não existe. Temos que
temos que, assim, além de ter conhecimento técnico, nós temos que ter as manhas e principalmente ter a liderança e força de vontade para isso. E assim, nós devemos ser curiosos porque, eu não sei, aprende. Ninguém nasce sabendo. Hoje em dia, nós temos várias plataformas que nos ensinam. E aquilo que não sabe, aprende. E assim, uma coisa que eu sempre digo é: a pessoa vai longe se for uma pessoa curiosa. Se não é curiosa, não vai para frente, porque fica limitado. Muitas pessoas assim se acham acomodadas, ou se acham acomodadas não, ficam acomodadas porque eu tô ganhando isso daqui, eu tô comendo bem, eu tô morando bem, então para mim tá ótimo. E assim, não devemos ser assim, devemos ser ambiciosos, mas gananciosos não, ou seja, grato por aquilo que tem, porém satisfeito não. Verdade. E assim, com o avanço da inteligência artificial, acha que essa geração de engenheiros que estão se formando agora vão ser capazes de entregar um serviço bom pela inteligência artificial? Não, a inteligência artificial vai fazer com que os bons profissionais consigam fazer ainda mais, Sim. Porque ela vai ter um ganho de produtividade. Então, a tendência é termos mais profissionais que não conseguem oportunidade no mercado, porque um profissional só agora vai conseguir fazer o trabalho de mais profissionais ainda. Então, assim como, né, o AutoCAD tirou a oportunidade dos desenhistas de prancheta e o BIM tirou a vaga do cadista, muitas vezes, aquele cadista que ele não aprendeu o BIM, ele ficou para trás. Assim vai ser também com a inteligência artificial. Aquele engenheiro que não souber utilizar a ferramenta, ele vai ser cada vez mais alijado do mercado, porque um profissional só vai conseguir fazer mais serviços devido às ferramentas que vão aumentar a sua produtividade. Mas não acha que, às vezes, a inteligência artificial pode ser uma coisa ruim para esses profissionais que têm preguiça? Porque o que pode fazer um exemplo é... O engenheiro, ele pegou um laudo do banco para fazer. Aí ele pode jogar lá na IA, faça esse laudo aí para mim. Não fez, análise nenhuma. Não, mas a IA, ela ainda não consegue fazer isso, né? E como tu falou, o preguiçoso, ele não vai conseguir nem fazer, porque ele sequer vai ler. Porque ele não vai saber interpretar o que a IA escreveu, entendeu? Porque ele não tem o conhecimento técnico. Então, o ruim, ele vai ser cada vez mais alijado do processo. Então, nós vamos ter uma nata de profissionais que vão ser muito bem remunerados, porque vão saber usar as ferramentas e vão ter uma produtividade muito grande. E cada vez mais, né, o que eu falo, essa geração dos preguiçosos, que são 80%, vai ser agora 90%, porque vão ter, né, menos profissionais conseguindo fazer o trabalho demais com o aumento de produtividade da IA. E assim, como havia dito anteriormente, nós só vamos concorrer com 20%, porque 80% ficou naquele conhecimento técnico, igual falou, se der uma prova de 10 questões para ele fazer, ele sabe. Agora, para ir para o canteiro de obras, para fazer laudo de banco, avaliações de imóveis, ele já não vai saber. Verdade. Então, o único caminho para essa pessoa vamos dizer, o concurso, porque resolve as questões, fica numa posição boa, se for aprovado bem. Aí, se não for, aí acaba entrando em depressão ou algo do tipo. E assim, a pessoa primeiro, ela tem que ter aptidão para saber para saber se no que ela faz ela realmente gosta. Porque assim, amor não enche barriga, venhamos e convenhamos. Mas ninguém vive sem amor. Então o que nós devemos fazer? Unir o útil ao agradável, porque querendo ou não, é um casamento. Porque assim, como eu falei, eu já assisti um vídeo com o seu. Não lembro o ano. Acho que foi na pandemia até. Nos 10 primeiros minutos eu disse, não, isso aí não dá pra mim, não. Parei de assistir. Porque a gente porque a gente fazendo aquilo, mesmo dando dinheiro e tudo, mas é igual se casar com uma pessoa e não ter sentimento nenhum. Não é vantagem. A gente tem que unir o útil ao agradável. Tipo eu, no caso. Eu comecei a perceber de uns anos
de uns anos para cá que o meu negócio é canteiro de obras, porque eu gosto de estar na ativa, eu não gosto de ficar só de frente para computador, gosto de criar meus conteúdos na internet. Então, assim, um canteiro de obras, ele me dá esse leque, como dizem, para eu ter acesso. E assim, eu de frente para um computador, quais conteúdos que eu posso criar? Nenhum. Aí vai ficar no mesmo cenário de sempre e acaba se tornando uma coisa assim, vamos dizer, uma mesmice de sempre. E como eu estava estudando uma vez sobre marketing, o que prende a atenção da pessoa não é só um exemplo, uma frase que fala, a gente em constantes movimentos que acaba aprendendo. Igual uma vez eu vi um vídeo seu, acho que foi no estacionamento, tipo flanelinha. Isso aí, o que o Murilo faz no estacionamento, sendo que ele atua com laudos e perícias? Aí a pessoa, não, vou já parar para assistir para ver o que se trata. Então, assim, a gente tem que variar, a gente tem que se adaptar, senão fica para trás. Um exemplo disso, como eu falei, Nokia. 16 anos atrás eu tinha certeza que todo mundo tinha um Nokia. Como a Nokia não se adaptou, ficou para trás. Então, assim, hoje em dia, quem não se adapta a Google, a Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, fica para trás. Pode até ser um bom profissional, mas não é o mais conhecido. Verdade. Então, assim, o que diz assim o que pode falar para os que estão se formando esse ano e principalmente na era de inteligência artificial sobre a área que quer atuar e como atuar? Como tu tinha falado, você precisa hoje, né, assistir diversos profissionais, você tem essa oportunidade hoje de conhecer várias áreas, ver aquela que você se identifica, né? Porque como a gente falou aqui, não adianta ficar só em busca da que dá mais dinheiro, porque se ainda que dê dinheiro, eu falo que todas as áreas dão dinheiro, mas que ainda que dê dinheiro, se você não se identificar, vai ser uma tortura para você e você não vai conseguir ser bom naquilo, porque você não vai ter prazer naquilo que você está fazendo. Então, identifique qual área que você quer e busque o conhecimento sobre aquele assunto, né, através de vídeos, cursos, livros, enfim, todas as armas que você tiver, mas não deixe de colocar em prática e não deixe de participar de eventos presenciais, que é ali onde você cria as conexões com outros profissionais que já vivem daquilo e que são referências para você. E querendo ou não, é um casamento. Então, assim, então, finalizando, o que você tem a dizer mais além disso? Que cada profissional, né, ele busque encontrar essa área que ele se identifica, estude, se capacite para que ele possa ter resultado na sua vida e seja curioso e persistente. Não tem nada na vida que dê resultados imediatos. Você precisa insistir, persistir naquilo que você acredita que lá na frente o resultado vem. E assim, então fez bem ter falado assim, e a sabedoria, ela não está em saber todas as coisas, mas sim em saber se expressar, saber quais perguntas devemos fazer, e assim, muitas portas se fecharão, mas em compensação, muitas portas irão se abrir. Isso aí. Então,